Boa tarde, somos do Pode Com Elas. Eu me chamo Alana e estou com meu parceiro. Sou o Mário, da primeira série do colegial, e hoje estamos aqui com a convidada Elisandra. Pode se apresentar? Posso. Eu me chamo Elisandra e eu sou mãe do Isaac. Ele tem 8 anos, autista, nível 2 suporte. Então, eu vou fazer umas perguntinhas para vocês, aí você responde. Qual a sua sensação ao descobrir que seu filho foi diagnosticado? A sensação no início é algo assim, bem difícil, porque ninguém escolhe ter um filho com deficiência, né? Então eu falo assim, no meu caso, eu vivi um luto, porque eu idealizava um filho e aí eu recebi um diagnóstico para outro filho, totalmente diferente. Aí eu choro, viu? Mas com muita perseverança, muita ajuda, busquei estudar muito, porque eu não sabia o que era autismo, né? Na minha mentalidade, meu filho não ia ter nenhum tipo de desenvolvimento, ia viver naquilo, porque ele não falava, ele não socializava, ele não fazia nada. Então, no início foi muito difícil para mim como mãe. Assim como faixa etária, você foi perceber os primeiros sinais assim? Então, logo no início de um ano e meio, mais ou menos, eu percebi que tinha alguns atrasos, mas eu não sabia o que era autismo na realidade. E eu achava que era normal, que ele não falava, né? E aí eu fiquei naquela, né? Ah, vai falar, uma hora vai falar. Então a primeira, assim, que eu comecei a notar foi a fala. Aí eu comecei a observar, você poderia dar qualquer tipo de brinquedo para ele. Ele não brincava, tá? Ele não se socializava, você chamava, ele não olhava. Aquele autismo bem clássico mesmo foi o dele, sabe? Então aí eu comecei a ter essa percepção de que tinha alguma coisa mais grave, né? E aí eu percebi também uma coisa muito interessante, a dor. Ele era muito resistente à dor, até hoje. Ele caiu uma vez, eu lembro que ele ralou o joelho, bem feio mesmo, e não chorou por nada. Eu falei, nossa, não tá normal. Então, alguns autistas têm essa resistência à dor. E caso do meu filho, ele também tem. E aí foi onde eu, numa consulta com a pediatra, eu comecei a falar para ela de todas essas questões, né? Daí ela falou, olha, vamos passar com neuro, né? Que pode ser autismo. E aí foi onde eu já corri atrás, fui pro neurologista, tudo, para ter o diagnóstico dele, né? Na escola, ele teve alguma dificuldade por causa dos colegas? Às vezes os colegas podiam desfazer dele, vocês teve algum problema desse jeito? Olha, o Isaac, a sala dele é uma sala maravilhosa. Eu não posso reclamar. Lógico que tem alguma criança ou outra, né, que não quer brincar, né? Porque hoje ele conversa, ele socializa, ele brinca, ele chama, mas antes o Isaac ele não conseguia muito socializar, né? Então, eu não enfrentei muita dificuldade nessa parte. Eu enfrentei não na escola, fora da escola sim. Eu enfrentei bastante dificuldade nessa parte das crianças, não entender, olhar, ver que é diferente, né? Porque ele não chegava no coleguinha e falava, oi, vamos brincar comigo? Então ele não tinha essa. Eu não conseguia chegar e fazer essa pergunta, né? O colega. Mas a sala dele em si é uma sala muito boa. Ele é muito acolhido. Os amigos ajudam muito, muito ele mesmo. Sim, bastante mesmo. Certo? Quais terapias ele vai geralmente, atualmente no caso? O que ele tá fazendo? Atualmente. A terapia indicada para autista é o método ABA, né? Então ele Uhum. faz a psicóloga, que é o método ABA, né? É,
Você quer que eu explique o que é ABA? ABA significa análise de comportamento aplicada, né? Então, ela trabalha o comportamento. Então, aquela criança que não olha, então ela é ensinada com técnicas dentro do ABA a olhar. Aquela criança que não brinca funcional, pega um carrinho, empurra, a menina pega uma boneca, vai brincar de filha, né? É o brincar de toda criança. Então, ele não tinha. Então, tudo é ensinado através do brincar, tá? Ensinado à espera, porque autista tem muitas questões com espera, ele não conseguia esperar muito, choro excessivo, todas essas questões. Então, ele faz a psicóloga com esse método, que é o ABA, ele faz a fono, método ABA e método prompt, ele faz a fisioterapia, que é o para desenvolvimento global, a psicopedagoga e a terapia ocupacional, com método integração sensorial. Ele teve algum avanço? Sim, você percebeu algum avanço? Sim, sim. Eu comecei as terapias com o Isaac e ele tinha uns 2 anos e meio, mais ou menos, né? Hoje ele tá com 8, então consegui muito. Ele começou a falar aos 4 anos, né? Então hoje, assim, ele tá desenvolvendo super bem. É uma criança inteligente, ele consegue acompanhar a sala dele, ele tem as limitações em algumas atividades, né? Que é normal de qualquer ser humano, ninguém é bom em tudo, né? Mas hoje ele consegue acompanhar normal a sala. Quais são as dificuldades no dia a dia? No dia a dia, dele, deixa eu pensar, é mais a questão da interação da linguagem expressiva, né? Tem algumas coisas assim que nós perguntamos, que nós falamos, que ele não consegue responder, entender algumas questões, né? Porque às vezes nós falamos de algumas formas que para o autista você tem que ser bem detalhado, bem direto e bem frase simples, curta, né? Porque eles são muito literais. Então, algumas coisas assim, ele leva muito ao pé da letra, vamos se dizer assim, né? Então, é essa dificuldade que eu tenho com ele hoje, nessa linguagem expressiva no dia a dia, né? Mais essa parte. E você sabe diferenciar, às vezes, quando ele tem alguma crise, às vezes, por exemplo, faz a birra, sabe diferenciar? Hoje ele não tem mais crise, né? Mas antes ele tinha muita crise. Mas lembrando que toda birra, ela pode desencadear uma crise, né? Então, é necessário ter essa percepção. Vou dar um exemplo meu, né? Quando ele queria muito alguma coisa, bem antes dele falar, e aí eu começava a conversar com ele, explicar que aquilo não era na hora, que não podia, alguma coisa que ele quisesse fora do horário, alguma coisa assim. E aí ele começava com aquele choro excessivo e entrava numa crise muito grande, sabe? Uma crise assim que evoluía para um choro assim de quase 1 hora, mais ou menos. Então, isso aí bem antes. Mas agora é mais birra. E ele compreende bem agora tudo quando eu falo um não para ele, que não pode, que não é a hora, né? Então hoje é mais tranquilo. Como que é o desenvolvimento social e comunicativo dele? Isaac hoje tem uma socialização muito boa, né? Só que com os que ele conhece, né? Com quem ele não conhece, eu digo assim, ele não faz questão, né, de se socializar muito com quem ele não conhece. Mas com quem ele conhece, ele se socializa muito bem, ele consegue ter a socialização, a comunicação, tá? Ainda é um pouco assim, restrita algumas coisas que ele fala, né? Às vezes ele não compreende, igual eu falei, né, já a frase, então ele fica nessa dúvida, né? Mas é tranquilo hoje. O seu marido ajudou você bastante nesse processo, assim, quando vocês descobriram? Sim, sim. Me ajudou muito, né? Por mais que sou eu que corro atrás de tudo, que estudei, fui atrás, né, de tudo, mas ele me ajudou muito, muito mesmo, sim. A compreender, né? Porque eu falo assim, quem salva a autista é mãe, né?
Porque muitos pais, eu conheço muito pais mesmo, que abandonam as mães nesse processo aí, nesse caminho. O que você acha que a comunidade poderia proporcionar para os autistas? O que a comunidade poderia proporcionar? Isso. Olha, eu vejo que nós temos leis, né? Porém, muitas não são executadas. Porém, a comunidade ela tem que ter mais respeito, mais orientação, né? Igual eu falei no início, eu não sabia o que era autismo, né? Então eu busquei entender o que é. E assim é a comunidade, né? Porque nós vivemos em sociedade, nós dependemos um do outro, né? Então, as pessoas saber se informar, porque são muito assim, o julgamento não é só por palavras, né? Por olhares também. Então, tem pessoas que olham, às vezes uma criança se joga no chão, começa a gritar, começa a chorar. Então todo mundo fala, é birra, é uma criança mimada. Então muitas vezes não é, né? Então o autista ele tem muitas questões sensoriais, tem é um cérebro que está todo fora de ordem. Então qualquer coisa para ele pode desorganizar e desencadear uma crise, um choro excessivo, né? Então eu peço assim para a sociedade ela ter mais empatia, mais respeito, amor, porque eu falo, o autismo ele começa amando, né? Você só compreende o outro se você tiver amor pelo outro, pelo seu próximo. E hoje ele tem um grau de apoio mais baixo assim, ou... O nível que ele tá, o grau, nível. hoje é o nível 2 ainda, o Isaac, né? Ele já foi no nível 3 porque ele não falava, ele começou a falar aos 4 anos. Hoje ele se encaixa no nível 2 de suporte. Por que nível 2? Porque ele precisa de ajuda ainda para realizar algumas coisas, algumas atividades da vida diária dele, você tá entendendo? Então ele precisa de apoio na escola, então na escola ele tem um auxiliar que fica com ele, né, no período que ele estuda, né, auxiliando ele nas atividades dele, na hora do intervalo, né, direcionando ele. Ele sabe fazer muita coisa, porém ele precisa dessa ajuda, desse apoio para direcionar ele onde ele vai. Você poderia explicar sobre esse nível assim? Porque eu não sabia. Por exemplo, estou aprendendo agora. Sim. Não sabia que tinha esse grau de apoio. Sim. O autismo ele é classificado em 3 níveis: nível 1, nível 2 e nível 3. São classificados de acordo do suporte. Então, para ser um nível 1, a criança tem que ter uma linguagem, né? Ela falar, né? Por mais que tenha as questões sociais, sensoriais, tudo, mas ela fala. Nível 2, a criança ela pode falar, mas com uma certa dificuldade, igual o caso do meu filho, ele fala, mas ele ainda tem alguma dificuldade na fala, né? E precisa de apoio para realizar algumas atividades. Vamos supor, tomar um banho sozinho, né? Se secar, se vestir, ele não consegue. Hoje ele já consegue algumas coisas. Ele consegue tomar um banho, então ele tem muita rotina. Vou dar um exemplo dele, do banho. Então eu tenho no meu banheiro uma rotina visual de como se tomar um banho, entendeu? Então ele tá aprendendo através daquilo. Então ele toma banho e sabe que tem que lavar os pés, a cabeça, os braços, pega a toalha, se seca, se veste. Então isso é um nível 2. E aí ele consegue realizar essas atividades de vida diária dele com esse apoio, né? Eu falando e ele vendo. O nível 3 é uma criança que já não fala, né? E que precisa de apoio para tudo, entendeu? E então são classificados os níveis de autismo, né? Apesar que muitas hoje não gostam de usar a expressão, né? Porém, alguns médicos ainda eles gostam de usar para se referir, né? A criança, o nível que ela está de evolução também através disso. Você tem alguma coisa para perguntar, Ana? Não. Então, gente, a gente vai terminando por aqui. E a Elisandra, ela vai falar uma frase para as mães atípicas. A frase que eu deixo é muita resiliência, né? Muita sabedoria, muita fé,
porque a caminhada não é fácil. No início a gente acha que não vai dar conta, mas quando a gente começa a ver os resultados, tudo, isso nos encoraja sempre, né, a seguir em frente, a lutar. Então, não desistir. A frase é para mães, a típica, não desistir nunca. Ter muita sabedoria e fé que vai alcançar os objetivos dos seus filhos. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Obrigada.